Olá, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso estudo é Preservados, uma abordagem sobre a doutrina da perseverança dos santos. A metafísica bíblica afirma que Deus é a causa última de todas as coisas. Ou seja, não há nada na realidade que não esteja incluso no plano eterno de Deus e que não seja causada por ele. Isso significa que Deus é a causa da salvação dos homens. Foi Deus quem escolheu, antes da fundação do mundo, salvar alguns pecadores. E na plenitude dos tempos, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se homem, semelhante a nós, para que através de sua obra redimisse os eleitos. E no tempo devido, estabelecido por Deus na eternidade, Deus, Espírito Santo, chama eficazmente os eleitos, regenerando-os, aplicando a obra de Cristo neles. Nisso, notamos que há uma coerência da Trindade na obra da salvação. O Filho realiza sua obra em favor somente dos eleitos, ou seja, os mesmos que o Pai escolheu salvar na eternidade. O Espírito Santo aplica a obra do Filho na vida dos eleitos pelo Pai e redimidos pelo Filho. Não há confusão. O Filho não morre por todos, pois o Pai não escolheu salvar todos. O Espírito Santo não busca convencer e regenerar todos, pois o Pai não escolheu todos e o Filho não redimiu todos. Há um só plano de salvação, um só propósito trinitário. A Trindade age conjuntamente em favor dos eleitos. A eleição é a base da perseverança dos santos. Ou seja, na eternidade, Deus escolheu um número definido de pessoas para a salvação. Devemos entender que esse decreto é imutável. No tempo histórico, esse plano é executado. A isso chamamos de providência de Deus. Isso significa que ninguém é acrescentado nessa lista ou removido dessa lista, pois nada do que acontece no tempo pode frustrar o eterno plano de Deus. Como diz em Isaías, capítulo 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 46, versículo 10, está escrito: o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. O futuro dos eleitos não é inseguro, não depende do livre arbítrio deles, como que se este frustrasse o plano de Deus. Nada que aconteça poderá impedir a salvação final dos escolhidos de Deus. Antes, devemos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Notamos, meus irmãos, que nesse texto o apóstolo Paulo mostra que a salvação é desde a eternidade passada, na eleição e predestinação, até a eternidade futura, na glorificação, uma obra soberana da graça de Deus. Ou seja, aqueles que Deus escolheu antes do início dos tempos são aqueles que serão glorificados para sempre quando não existir mais tempo. Notem que os mesmos que são conhecidos e predestinados são os glorificados. Vejamos, aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Notemos que aqueles que foram predestinados na eternidade são os mesmos que são glorificados na eternidade, ou seja, quando a obra da salvação ser finalizada.
vemos que nenhum se perde dentre eles. Aqueles que Deus, em sua soberania, escolheu salvar, ele salvará. O seu plano é inalterável, é imutável, não pode ser frustrado pelas ações humanas. A Bíblia ensina que todos os eleitos são guardados pelo poder do Pai. Nenhum dos escolhidos do Pai se perderá. Nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá. Nenhum dos que foram ou forem regenerados pelo Espírito cairá da graça. Não há possibilidade. O plano está fechado. Todos quantos receberam ou receberem a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória, protegidos e preservados para sempre. João, capítulo 6, versículo 37, diz: todo o que o Pai me der virá a mim. Os que Deus escolheu amar na eternidade serão atraídos a Cristo no tempo. Isso é o chamado eficaz, o mesmo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 29. Aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Ou seja, os mesmos que o Pai deu a Cristo serão atraídos a Cristo no tempo. E o resultado é que jamais serão abandonados, como está escrito no versículo 37 de João capítulo 6. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 38 a 40. Nesses versículos, vemos que Cristo nos revela a vontade soberana do Pai que o enviou. Qual é essa vontade? É que nenhum dos que foram amados na eternidade pelo Pai e que foi comprado pelo precioso sangue do Filho se perca. Essa é a vontade soberana de Deus, que jamais poderá ser frustrada. Então, meus irmãos, nós devemos compreender que do princípio ao fim, cada aspecto da graça salvadora é obra soberana de Deus, dadas a pecadores que não a merecem. O que é impossível para o homem pecador é possível para o Deus Trino. Deus realiza a salvação sem nenhuma cooperação humana. Os eleitos perseveram não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus agindo neles, porque é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus escolheu o seu povo na eternidade, ou seja, o seu amor é eterno. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Todos os crentes foram amados na eternidade. Isso significa que nada que aconteça na história poderá fazer um filho de Deus deixar de ser amado. Nenhum dos que foi escolhido por Deus na eternidade se perderá no tempo. Todos irão para a glória celestial, pois o amor de Deus é incondicional. Isso significa que se você é um crente em Jesus Cristo, Deus te escolheu antes de criar qualquer coisa. Ou seja, na eternidade ele te amou. Não pelo que você fez ou faria de bom, mas porque ele quis te amar, segundo o seu beneplácito. A eleição é incondicional, não depende das condições oferecidas pelos seres humanos. Vejamos o que diz Romanos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. O amor de Deus pelos eleitos é eterno, não pode ser perdido no tempo. Deus não mandará para o inferno nenhum daqueles que ele amou na eternidade. O amor de Deus não é causado por alguma qualidade em suas criaturas, pois não há nada que um ser humano faça que tenha o poder de atrair esse amor. O contrário também é verdadeiro. Não há nada que um eleito faça que leve Deus a deixar de amá-lo. Nós vemos que na igreja moderna, principalmente no Brasil, muitos sofrem com pensamentos escravizantes que Deus deixa de nos amar, ou que Deus nos amará mais ou nos amará menos de acordo com o nosso desempenho.
Essas pessoas carregam fardos pesados, pois creem que por seu desempenho, por suas práticas, elas podem ser abençoadas por Deus, elas podem ser mais amadas por Deus. E infelizmente, alguns pregadores são responsáveis por conduzir o povo a esse legalismo. Em suas pregações, eles conduzem suas congregações a uma falsa visão acerca do relacionamento entre Deus e seu povo. Então as pessoas elas são conduzidas a viver não pela fé, mas por obras. Isso é o oposto do evangelho, como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Crentes que têm esse medo de perder a salvação, vivem escravos das obras, escravos da lei, escravos do medo. A vida cristã, para eles, é um peso, não uma alegria. Ou seja, essas pessoas não desfrutam do amor de Deus, pois suas vidas são baseadas no medo da ira, no medo de ir para o inferno, não no amor de Deus. Mas se a possibilidade de um cristão perder a salvação, isso significa que a salvação depende dele, não de Cristo. Aqueles que creem que um eleito pode se perder se fazem seus próprios salvadores, negando Cristo, o Evangelho. Pois, meus irmãos, o Evangelho não é o que fazemos para sermos salvos, mas o que Deus faz para nos salvar. O Evangelho é Deus nos amando em Cristo antes da fundação do mundo. É um amor imerecido, não conquistado por nosso bom desempenho, nem perdido pelo nosso mau desempenho. O Evangelho é Deus dando por amor seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para viver e morrer em lugar de pecadores. A obediência do cristão não deve ser motivada pelo medo, mas por amor a Deus. Por quê? O amor lança fora o medo. Quem obedece por medo não está aperfeiçoado no amor. Há um tipo de obediência pecaminosa, uma obediência que não glorifica a Deus, uma obediência que não é graciosa, mas uma obediência que busca os méritos divinos. Isso é o mesmo que querer comparar a entrada nos céus com trapos imundos. É condicionar o amor de Deus às suas obras, é excluir a graça de Deus. Pois se é por obras, não é por graça. É fazer do amor de Deus algo barato que pode ser comprado por nosso falho e mísero desempenho. É querer subir aos céus em uma corda de areia. Não irá conseguir. Devemos compreender que se o amor de Deus é eterno, isso significa que Deus não te amará mais ou menos amanhã do que ama hoje, pois Deus não nos aceita pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. O amor de Deus é gracioso, não é conquistado por nós. O amor de Deus é eterno, não tem início nem fim. É um amor imutável e perfeito, pois não aumenta, nem diminui, nem é aperfeiçoado, nem se torna imperfeito. Deus não deixa de amar os eleitos quando estes falham, e nem os amam mais quando estes acertam. O amor de Deus não está condicionado a os nossos esforços, mas pelo amor que ele tem por Cristo. Isso significa, meus irmãos, que Deus deixar de amar um eleito, para que isso seja possível, Deus também deverá deixar de amar o seu Filho, pois nós somos amados em Cristo desde a eternidade. Então, se a salvação não depende de nós, de nosso desempenho, de nossas obras, então nós não a perderemos. Você não pode perder o que você não conquistou, nem pode manter por seu poder. Você precisa de Cristo apenas. A perseverança dos santos está baseada na obra de Cristo, não na nossa obra. Isso deve ficar claro para que possamos viver uma vida cristã sadia, alegre, baseada no amor de Deus por nós, não pelo aquilo que nós fazemos por eles. 1 João capítulo 1, versículo 9 mostra que a base da perseverança dos santos é a obra de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Esse texto revela que nenhum eleito se perderá. E por que nenhum eleito se perderá? A base demonstrada pelo apóstolo João é que a perseverança dos santos está baseada na fidelidade de Deus, na justiça de Deus e na obra de Cristo por nós. Primeiro, toda vez que pecarmos, nós seremos conduzidos ao arrependimento.
porque o arrependimento, assim como a fé, são dons divinos. E Deus nos perdoará. No versículo 9, o apóstolo João diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, Deus é fiel porque ele prometeu que nos perdoaria. Jeremias capítulo 31, versículo 34 diz: pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, isso significa que é impossível Deus não perdoar os crentes em Cristo, porque sua promessa não pode falhar. Deus não pode negar a si mesmo. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Segundo, o apóstolo João também afirma que Deus é justo em nos perdoar. Isso parece estranho, pois Deus é o único juiz justo que perdoa transgressores da lei. Não de qualquer lei, mas da sua boa, santa e justa lei. E o mais impressionante é o seguinte, é que ele perdoa porque ele é justo. Mas você pode se perguntar, como Deus pode perdoar e continuar sendo justo? Nossas ofensas contra Deus requer punição, e a justiça de Deus deve ser satisfeita. Ou seja, Deus, para ser justo, ele não deveria nos punir, então, por que ele perdoa? Não fará justiça o juiz de toda a terra? A resposta para isso é a perfeita obra de Cristo por nós. Deus é justo em nos perdoar, porque ele condenou um substituto em nosso lugar. Esse substituto é Jesus Cristo, o justo. É por isso que nenhum eleito se perderá sendo condenado, pois Cristo já foi condenado em seu lugar. Deus nos perdoa porque ele não pode condenar o pecado duas vezes. Se Deus condenasse o pecado duas vezes, ele seria injusto. Aqueles que afirmam que Jesus Cristo morreu por todos e que alguém por quem Cristo morreu se perderá, está chamando Deus de injusto. Deus não pode punir Cristo e punir alguém por quem Cristo morreu, porque dívida paga, não há mais cobrança. O apóstolo Paulo fala sobre este mesmo assunto em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou no versículo 34 está escrito: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Deus já condenou Cristo. Se Deus condenou Cristo no lugar dos eleitos, Deus não irá condenar mais os eleitos. Deus é justo. O pecado já foi punido em Cristo. Portanto, todo eleito será conduzido à glória celestial. Nada nesta vida presente, nem mesmo a morte ou qualquer coisa no futuro, pode nos separar do amor de Deus, pois o seu amor é eterno. Seria impossível Deus deixar de amar seus filhos, lançando sobre o seu ódio, sobre a sua ira, no inferno eterno. Por isso que o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 da carta aos Romanos com um belo hino, uma certeza, uma segurança irremovível. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. A perseverança dos crentes não depende do seu livre-arbítrio, mas da imutável eleição divina, da expiação realizada por Cristo, que pagou todos os nossos pecados, da atual intercessão de Cristo ao lado do Pai e da permanência do Espírito Santo neles. O Espírito Santo, que é o selo, o penhor da nossa herança. Mas alguns que geralmente se opõem a essa maravilhosa doutrina da perseverança dos santos, indagam o seguinte: se o crente não pode perder a salvação, significa que ele pode fazer o que quiser e pecar à vontade? Mas nós vemos que Paulo já respondeu esse questionamento na carta aos Romanos. A pergunta em Romanos 6 é a seguinte: haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E a resposta do apóstolo Paulo foi um enfático: não, de modo nenhum, pois como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, tende a vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Está escrito lá em Romanos, capítulo 6. Os preservados, os eleitos, geram frutos. Ninguém é preservado no pecado, mas na luta constante contra o pecado. Deus nos preserva em santificação até o último dia, pois o nosso Senhor Jesus Cristo afirma que a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Os eleitos são conhecidos por seus frutos, como está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 18 ao 20. E em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que a evidência da eleição é a santificação. Está escrito assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Hebreus capítulo 12 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então os cristãos são preservados apesar da influência do pecado, apesar da oposição do mundo à verdade vivida e pregada por eles, apesar das investidas dos falsos mestres enganadores, apesar das falsas religiões fazendo falsas promessas, religiões mentirosas e irracionais. Os eleitos também são preservados mesmo em meio às ameaças políticas, às pressões de familiares e amigos. Eles perseveram apesar das oposições. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, os eleitos não abandonam sua fé. As preocupações desta vida e o engano das riquezas não sufocam, pois a semente do evangelho germinou em seus corações, gerando frutos. Está lá na parábola da semente, em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Mas você pode se perguntar, e quanto àqueles que se perderam? A exemplo de Saul, Demas e Judas Iscariotes. Eles não perderam a salvação, eles não abandonaram a corrida, eles não caíram e se perderam eternamente. Nós conhecemos casos de pessoas que já congregaram conosco e de repente abandonaram sua confissão de fé, preferindo viver para este presente mundo. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que nem todo aquele que frequenta a igreja, que é batizado ou fez uma profissão de fé, vivendo de maneira moral aos nossos olhos, são realmente convertidos. Pois nós vemos o exterior, por isso muitas vezes somos enganados, mas Deus sonda o coração. Aqueles que se desviam de maneira permanente, não perseverando, não significa que eles eram eleitos, salvos e que perderam a salvação. O apóstolo João explica bem quando diz, lá em 1 João capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Assim como Judas Iscariotes, que era um discípulo de Jesus, esses não perseveram, diferentemente de Pedro e os eleitos. Pedro e Judas, ambos pecaram contra o Cristo de forma terrível. Um se arrependeu, o outro não. Porém, será que essa é a diferença entre os dois? Nós devemos entender que a diferença não está em um ou no outro. Não significa que um foi mais esperto do que o outro. A diferença está na graça soberana de Deus que distingue entre um pecador e outro, entre aquele que persevera e o que não persevera. Pedro teve seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Judas não. Nós vemos que Jesus orou por Pedro, mas não intercedeu por Judas. João, capítulo 17, versículo 12, diz: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Vemos em Lucas, capítulo 22, versículo 32, Jesus dizendo o seguinte a Pedro: Simão, Simão, mas roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. João capítulo 6, versículo 39, também afirma que Jesus intercedeu pelos eleitos. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Em João capítulo 17, versículo 9 diz: rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me têm dado, porque são teus. Jesus intercedeu não somente por Pedro, mas também pelos seus 11 discípulos. Para quê? Para que fossem preservados na fé. Nós também devemos entender que Jesus Cristo intercedeu e intercede por todos os eleitos, aqueles que creriam e crerão nele durante toda a história.
como está escrito em João, capítulo 17, versículo 20, que diz: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra. Isso significa que é impossível um eleito se perder, pois a oração de nosso Senhor Jesus Cristo é eficaz. Pedro era um eleito, Deus o Pai escolheu antes da fundação do mundo e deu a seu Filho Jesus Cristo como um presente de amor. Ou seja, somos presentes de Deus Pai para Deus Filho. Por isso estamos seguros eternamente. Será que Jesus Cristo perderia um presente dado pelo Pai? Jesus Cristo não perderá nenhum daqueles que recebeu do Pai, pois ele vive a interceder por nós. Nós temos um sumo sacerdote supremo, todo-poderoso, que intercede por nós, como está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Ou seja, meus irmãos, os eleitos não perseveram porque são fortes, mas apesar de suas fraquezas, são preservados por Deus. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas capítulo 1, versículo 24. E no Catecismo Maior temos uma boa definição do que significa a perseverança dos santos. Na pergunta 79, diz assim: poderão os verdadeiros crentes cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os assaltam? E a resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto, deles da perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito Santo, e da semente de Deus habitando nele, jamais poderão, total ou finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Os eleitos permanecem na fé, independentemente das suas emoções, dos seus sentimentos, independentemente das circunstâncias, independentemente das lutas contra o pecado, ou independentemente do seu desempenho. Os eleitos são preservados pelo poder de Deus. Mas você, meu amado ouvinte, pode dizer: nós somos fracos. Mas a Bíblia diz: Deus é forte. Você pode dizer: eu sou infiel. Mas a Bíblia diz: Deus é fiel, não pode negar a si mesmo. Compreender que a salvação não depende de nós, mas do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduzirá a viver uma vida mais alegre, dependendo da graça de Deus, sendo gratos a eles por ter nos salvos. O nosso Senhor Jesus Cristo é um Salvador poderoso. Cristo, como pastor, jamais falhará. Ele diz lá em João capítulo 10, versículo 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. E por fim, o Catecismo de Heidelberg, 1563, afirma sobre nossa esperança. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E a resposta: o meu único fundamento é meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo deve cumprir seu propósito para a minha salvação. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Saiba disso, a salvação não depende de você. Abandone sua autoconfiança e creia em Cristo como Senhor e Salvador, pois a salvação depende somente dele, e a salvação é por ele e para ele. E quando nós vemos a salvação sob essa luz, só então nós podemos dizer: a ele seja dada a glória para sempre. Amém.